Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1, a sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 22. Prudência com os poderosos. Quem toca no pez ficará manchado, e quem trata com o orgulhoso tornar-se-á orgulhoso. Quem se liga com um mais poderoso do que ele, põe sobre os ombros uma pesada carga. Não te tornes amigo de um mais poderoso do que tu. Que ligação pode haver entre um pote de barro e um pote de ferro? Quando houver choque, o pote de barro será quebrado. O rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre, ofendido, guarda silêncio. Enquanto lhe servires, ele te empregará. Quando nada mais tiveres, ele te abandonará. Se tens haveres, ele se banqueteará contigo, te esgotará e não cuidará de tua sorte. Se lhes fores útil, ele te dominará. Com um sorriso, ele te dará esperanças. Com belas palavras te dirá: de que necessitas? Confundir-te-á com seus banquetes até que te tenha exaurido 2 ou 3 vezes e por fim zombará de ti. Depois, vendo-te, abandonar-te-á e abanará a cabeça escarnecendo de ti. Humilha-te perante Deus e espera que sua mão execute. Tem cuidado em não te deixar seduzir para que não caias numa loucura aviltante. Não te rebaixes em tua sabedoria, para não suceder que esse rebaixamento te arraste à loucura. Se um poderoso te chamar, retira-te, e ele será ainda mais levado a insistir. Não sejas importuno, para não acontecer que ele se canse de ti. Não te afastes muito dele, para não suceder que ele te esqueça. Não tenhas a audácia de falar de igual para igual com ele, e não confies em suas longas conversas, pois, fazendo-te falar muito, ele te experimentará, e como um sorriso, te interrogará sobre os teus segredos. Seu coração impiedoso relembrará todas as tuas palavras e não te poupará nem aos maus tratos nem às cadeias. Cuida de ti e presta bem atenção aos teus ouvidos, pois caminhas à beira de um abismo. Mas, ouvindo tudo isso, encara-o como um sonho e serás vigilante. Ama a Deus durante toda a tua vida e invoca-o para a tua salvação. Incompatibilidade entre o rico e o pobre. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim como todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com o pobre? O onagro é a presa do leão no deserto, assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando um rico é enganado,
Numerosos são aqueles que o vêm ajudá-lo, e se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura, e se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam, e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: quem é esse homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Inveja e mesquinhez. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros, e outro há de vir que esbanjará esses bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele faz algum bem, é inconscientemente a seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza a sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal, não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. A morte, remédio à avareza. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será a outrem que deixarás o fruto de teus esforços e de teus trabalhos para ser repartido por sorte? Dá e recebe, justifica a tua alma, pratica a justiça antes de tua morte, pois na moradia dos mortos não há de se achar alimento. Toda a carne fenece como a erva, e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo que é corruptível acabará por ser destruído e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será aprovada e o seu autor nela achará orgulho. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa em seu coração os seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela seguindo-lhes as pegadas e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta sua porta, que se detém junto à sua casa e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece seus filhos e ele mesmo residirá debaixo de seus ramos. Em sua sombra, ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua glória. Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe cumulada de honrarias e o receberá como uma esposa virgem. Alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência e o saciará com a água salutar da sabedoria.
Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela o sustentará para que não seja confundido e o exaltará entre os seus próximos. Abrir-lhe-á a boca no meio da assembleia, enchê-lo-á do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança o nome eterno. Os homens insensatos não a alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros achar-se-ão com ela e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. O louvor a Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel e lhe é inspirada pelo dominador. Liberdade do homem em face do pecado. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis.